Bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise do penúltimo episódio da terceira temporada de Westworld. Esse foi um episódio bom, teve bastante ação, foi bem movimentado e tá trazendo a série ao seu final, pelo menos um final de temporada. O título é Passed Pawn, que em português seria o peão passado. Essa é uma alusão ao xadrez, de um peão que tá tão avançado no tabuleiro que ele não pode mais ser bloqueado por nenhuma outra peça. E chegando lá no final do tabuleiro adversário, ele pode ser convertido por uma rainha. E essa é uma referência muito clara ao Caleb, que sempre foi tratado como um excluído, mas na verdade aquelas nossas teorias se mostraram verdadeiras e ele tem um papel muito maior a cumprir nesse jogo aí de Westworld. A gente vai fazer uma análise dos principais personagens que apareceram e vamos começar pela Charlotte, que foi uma das primeiras a aparecer nesse episódio. Lá no final do episódio passado, a Charlotte, que na verdade é uma cópia da Dolores, perdeu a família dela. Em um ataque encomendado por a gente não sabe exatamente quem, toda a família dela morreu numa explosão do carro. Lá na nossa análise do episódio passado, a gente até tinha falado que acreditava que quem tinha mandado matar a família da Charlotte era a Dolores. E a falsa Charlotte parece acreditar nisso também, porque nesse episódio o que ela quer agora é vingança. O episódio começa com o Musashi, que é uma outra cópia da Dolores, em um restaurante, e ele recebe uma ligação da Charlotte, deixando muito claro pra ele agora que ela mudou de lado, e a gente descobre que ela tá aliada da Maeve. E a maneira que a gente vê isso na série é porque ela fala pro Musashi se encontrar com a Clementine. Aí, novamente, a nossa teoria tava certa, e uma das aliadas da Maeve, que foi criada pelo Serac lá no episódio passado, foi justamente a Clementine. Então, a partir de agora, tendo sido de fato a Dolores que encomendou o bombardeio lá na família da Charlotte ou não, a Charlotte quer vingança. Ela não tá mais no lado da Dolores. Lembrando que ela contém uma pérola da Dolores. Antes de sair da Delos, ela pegou a pérola que tava com o Martin. Essa pérola do Martin tava na posse do Serac desde que houve a explosão suicida e o Martin morreu pela causa. Como a gente já falou ali rapidinho da Maeve, no episódio passado a gente descobriu que a Maeve tá com alguns aliados. Um deles era pra ser o Hector, mas ele morreu. A Charlotte acabou matando ele. A outra foi mostrada logo no início dessa cena, é a Clementine. E uma outra aliada que também foi mostrada nesse episódio é a Hanario, que a Maeve conheceu quando ela foi lá pro Shogun World. Lá no Shogun World, inclusive, ela era uma das aliadas do Musashi. Será que ainda vai ter algum novo aliado da Maeve, que vai aparecer de repente lá no último episódio? A gente tinha postado que o Lee também ia se tornar um anfitrião dentro do mundo real, só que por enquanto isso ainda não aconteceu. Vamos falar rapidamente agora sobre o William, que nesse episódio está se transformando no Homem de Branco, quase que um Gandalf. Depois de começar um processo no episódio passado de ter meio que uma lavagem cerebral, o William agora tá se achando o herói. Ele agora falou pro Bernard que ele entendeu muito bem o seu propósito no mundo e que é se livrar do único pecado que ele ainda não conseguiu se redimir, que seria justamente a criação do Westworld e dos anfitriões. E o William deixou claro pro Bernard e pro Stubbs que o propósito de vida dele agora é acabar com todos os anfitriões. Então, se o Bernard quisesse matar o William, que matasse logo. Senão o William depois vai matar todo mundo. Só que tem uma situação muito interessante com relação ao William, que o Bernard até percebeu. Para todos os efeitos, o Serac acha que agora o William tá morto. Aquela morte que a gente descobre no episódio que é real. As pessoas que são consideradas excluídas da sociedade, elas sofrem uma morte social, digamos assim. Elas desaparecem, todo mundo dá aquelas pessoas como mortas, só que na verdade elas estão nesses sanatórios, nessas instituições psiquiátricas, aguardando o processo de lavagem cerebral dar certo. Se dá certo, elas depois voltam para a sociedade, são reinseridas com novas missões e novas programações, e se não dá certo, elas continuam lá, como se fosse num processo de coma eterno. Para todos os efeitos e para todo mundo, o William agora, ele tá morto, ele sumiu da sociedade e o Serac tá crente que ele vai continuar lá nesse processo de reprogramação por muito tempo. Ninguém sabe que ele foi resgatado pelo Bernard. E como a gente já viu lá no episódio em que a Dolores hackeia o banco, o episódio até que foi muito criticado porque foi muito fácil hackear aquele banco. Mas lá naquele episódio, a gente descobriu que naquele mundo, naquela época, o DNA, ele é como se fosse uma chave de acesso das pessoas. As pessoas não colocam mais senha. A identidade e a chave de acesso para tudo tá no DNA. E o William, apesar de ter trabalhado na Delos, ele era um dos informantes do Serac na Insight. Então a gente acredita que o sangue dele, o DNA dele, pode ser utilizado para abrir portas lá na
Insight. Então Bernard tem razão quando ele fala que eles podem precisar do William e que não seria muito prudente matar ele nesse momento. Porque agora, depois de resgatado, se todo mundo ainda acredita que ele está internado na instituição psiquiátrica, ele pode operar de forma invisível. Vamos passar agora para o estrela do episódio, que é o Caleb. E a gente ficou muito feliz porque se você assistiu a nossa resenha do 5º episódio, você sabe que a gente acertou a nossa teoria. O Caleb, de fato, foi um dos pacientes dessas clínicas psiquiátricas do Serac. No caso, ele teve até na clínica em que o Jean-Mi, que é o irmão do Serac, foi internado, lá no México. E lá nessa instituição, ele sofreu uma lavagem cerebral para ter todas as suas memórias reprogramadas. Novamente, fazendo uma grande alusão à vida dos anfitriões. Lá no parque em Westworld, se algum anfitrião era fora da curva, se ele não fazia aquilo para que ele estava programado fazer, ele sofria uma reprogramação, mudavam totalmente a história e apagavam as memórias antigas do anfitrião. No mundo dos humanos é a mesma coisa que acontece. Aquelas pessoas que são consideradas excluídas, os esquizofrênicos, os gênios, ou qualquer tipo de pessoa que pense fora da caixinha, ela precisa ser reprogramada para que o Rehoboam continue funcionando bem, porque senão essas pessoas são instáveis demais, elas são muito imprevisíveis. Então ele não consegue programar muito o futuro de toda a humanidade se essas pessoas excluídas estiverem vivendo a vida normal. E aí ao longo do episódio, a gente foi vendo várias memórias do Caleb e ficou um pouco confuso se essas memórias elas eram reais ou verdadeiras. Então aqui a gente vai analisar agora, parte a parte, o que de fato aconteceu e o que foi programado no cérebro do Caleb para fazer ele acreditar que era verdade. O Caleb, ele esteve presente na Segunda Guerra Civil Russa, que na série aconteceu em 2037. O amigo dele, o Francis, de fato estava lá também. Nas cenas de guerra, a gente vê que tanto o Caleb quanto o Francis, eles ficam usando uma droga, que depois, mais tarde no episódio, a gente sabe por um cara da indústria farmacêutica, que é uma droga que atua no sistema límbico e vai ajudando a dar uma amnésia nas pessoas. As pessoas vão perdendo um pouco a memória do que aconteceu com elas. É uma droga, inclusive, que pode causar transtornos dissociativos. Pode dar também transtornos de personalidade, dupla, tripla personalidade. E lógico que essa droga, ela é administrada pelo próprio Rehoboam. É de interesse do Rehoboam manter essas pessoas controladas e controlar as emoções e as memórias delas ao seu bel prazer. E essa tática, gente, de drogar as pessoas, ela existe em guerras. Lá na Segunda Guerra Mundial, ficou muito comum o uso de metanfetamina pelos soldados alemães. Era o governo que administrava essa metanfetamina, para que os soldados ficassem mais imunes às emoções e ficassem mais rápidos e não tivessem nenhum senso de perda de sono, não se deixassem afetar tanto pelas condições da guerra. Então, enquanto eles estavam na guerra, eles estavam sendo anestesiados por essa droga. Houve aquele atentado, matou parte do exército do Caleb, e a gente até fica com a pulga atrás da orelha se não era para todo mundo morrer naquilo ali. Porque pode ser que aquele atentado tenha sido feito pelo exército inimigo, ou então pode ser que tenha sido feito pelo próprio Rehoboam, porque a gente já viu na série que uma das estratégias de eliminar os excluídos é ou colocar eles nessas instituições, ou então colocar para eles se matarem nas guerras. O sistema usa os próprios excluídos para exterminar outros excluídos. A gente acaba vendo isso lá no final do episódio, quando o Francis e o Caleb recebem a mesma mensagem de matar um ao outro, mas eu vou deixar para falar isso mais pra frente. Mas então esse primeiro fato da memória que o Caleb tem é real. Ele de fato esteve na Segunda Guerra Civil Russa lá em 2037. Só que Francis não morreu. O Francis voltou com ele para os Estados Unidos. E lá eles já não conseguiram mais ser reinseridos na sociedade, porque o plano não era esse. O plano era que eles morressem naquela guerra. Uma vez de volta na sociedade, o próprio Rehoboam é o dono daquele aplicativo tipo GTA que eles usam para conseguir mais grana. É o Rap dos crimes, né? Peça qualquer coisa. Um criminoso pode chegar lá, pedir para você cumprir qualquer tarefa ilícita, e aí você vai lá, tendo tudo bonitinho, você ganha dinheiro. Toda essa ferramenta, todo esse aplicativo GTA, ele é controlado pelo próprio Rehoboam, porque novamente ele quer que os excluídos se matem, ele não quer ter que lidar com essas pessoas. E aí em todo o tempo em que eles estão usando esse aplicativo, eles ficam consumindo aquela droga que vai, além de anestesiando a pessoa, começando a causar um tipo de amnésia. Até que chega o fatídico dia em que a missão deles no aplicativo é sequestrar esse dono de uma indústria farmacêutica. E desde sempre, o Francis fala, não vamos dar atenção pra esse cara, o aplicativo não quer que a gente fale com ele. Só que o Caleb começa a dar trela. E o motivo pelo qual o aplicativo, ou seja, o Rehoboam, não queria contato entre vítima e sequestradores é porque eles não queriam que essas pessoas que usam o aplicativo soubessem da verdade. Só que aí, como o Caleb conversa com esse cara manda real pra ele. Olha só, essa droga aí que vocês tomam, fui eu que criei. E eu tô sendo eliminado agora porque eu fiz perguntas demais, entendeu? Vocês estão tudo viciados nessa droga porque o sistema quer que vocês fiquem viciados. É uma forma do Rehoboam exercer controle
controle sobre vocês. Como prova final de que era isso que estava acontecendo, ele fala pro Caleb que o Francis saiu da sala porque na verdade ele recebeu a mensagem de matar o Caleb. E aí o Caleb demora muito pra acreditar, porque afinal de contas eles eram amigos, eles sobreviveram à guerra juntos. Mas no final das contas o cara tava certo, né? Lógico, porque ele pede pra ver o celular do Francis. Não demorou muito pro próprio Caleb receber uma mensagem lá no relógio dele de que a missão agora era assassinar o Francis. E lógico, se ele recebeu essa missão, é óbvio que o Francis também recebeu uma igual. E aí quando o Francis vai atirar pra matar, o Caleb mata o Francis primeiro. E o Francis foi capaz de querer atirar no próprio amigo sem nem pestanejar por uma ordem de um aplicativo, justamente porque ele estava sendo controlado por aquela droga que ele ingeria. Ele já estava perdendo a noção de que ele era. Ele estava completamente anestesiado. E depois que ele mata o próprio amigo, é claro que o Caleb fica sem chão. Tem aquele momento, inclusive, que ele vai lá pro pier e fica lá em cima, pensando, será que eu me jogo? Será que eu não me jogo? E por que o Rehoboam não deixou simplesmente o Caleb morrer? Se ele queria se matar, por que ele não se matou logo? Porque o Caleb se mostrou ser um assassino muito eficiente. Sem ele saber, ele estava trabalhando a serviço do Rehoboam de uma forma eficiente pra caramba. Ele lutou na guerra, matando vários excluídos lá, e depois que ele voltou da guerra, ele continuou prejudicando vários outros excluídos por meio daquele aplicativo GTA. Então pra que o Rehoboam ia abrir mão de um soldado dele? Então o que eles fizeram, o que o Rehoboam fez, foi colocar o Caleb em uma instituição psiquiátrica para reprogramar ele, fazer ele esquecer completamente que foi ele que matou o Francis já depois do fim da guerra. Então eles manipularam completamente as memórias do Caleb e fizeram ele acreditar que o Francis tinha morrido na guerra. E ele foi um soldado vitorioso que retornou e tá desde então tentando sobreviver ao luto de perder o amigo. Para isso, foi feito um tratamento no Caleb que a gente descobre nesse penúltimo episódio que só dá certo em 1 a cada 10 excluídos. Então, a cada 10 lavagens cerebrais, só um excluído retorna para a sociedade. E os outros 9, a gente descobre que são essas pessoas que ficam naquelas macas como se fossem cabinezinhas de astronauta, um do lado do outro, em coma profundo. E esse tratamento que foi feito no Caleb também foi o tratamento que estava acontecendo com o William, antes dele ser resgatado pelo Bernard. Então, pro Rehoboam, essa situação ela é toda muito lucrativa, porque se dá certo a estratégia e ele consegue ser reprogramado, ele volta para a sociedade e continua exterminando outros excluídos. Mas se der errado, tudo bem. Ele fica num coma eterno e é quase como se ele estivesse morto. E no caso do Caleb, como a gente já sabe, deu certo sim. Ele voltou para a sociedade com as memórias agora completamente diferentes do que realmente aconteceu, achando que o Francis tinha morrido na guerra e continuou a usar aquele aplicativo. Então, novamente, o Caleb reprogramado, ele volta a ser um funcionário do Rehoboam, mesmo que ele não saiba disso. E o Caleb, nesse episódio, ele finalmente descobre todas as memórias dele, porque a Dolores leva ele lá pro México para encontrar o Solomon, ou Salomão. E como a gente já tinha falado em vídeos anteriores, o Salomão, ele é o pai do Rehoboam, ele é a versão anterior do sistema. Só que tem uma coisa interessante que a própria Dolores fala pro Caleb quando eles estão com o Salomão. O Jean-Mi, que era o irmão do Serac e que desenvolveu todo o Salomão, ele era esquizofrênico. Então, quase que como se fosse uma coisa hereditária, o Salomão, ele herdou todos os problemas e a instabilidade que o Jean-Mi tinha. E o Salomão ainda existe porque é ele quem controla toda aquela instituição psiquiátrica que o próprio Jean-Mi está internado. Só que existe uma artilharia pesada de robôs que ficam ali controlando o Salomão para impedir que ele tente fugir. E depois que Salomão fala toda a verdade sobre as memórias do Caleb, a Dolores convence o sistema a implantar no Caleb aquela realidade que era o que o Jean-Mi queria fazer, só que foi contestada pelo Serac porque aparentemente o Jean-Mi, que já estava esquizofrênico, ia acabar destruindo a humanidade se ele fizesse isso. A Dolores convence o Salomão a fazer isso com o Caleb e vai lutar contra a Maeve. E aí tem toda aquela cena cheia de ação, e na cena final, quando tudo é desligado depois que a Dolores aperta um botão vermelho, é porque é como se o download tivesse sido concluído daquele plano que o Salomão fez com o Caleb. E para isso, o próprio Salomão se desligou. E aí, quando ele se desliga e a Dolores aperta aquele botão, toda a inteligência artificial ao seu redor também é desligada. Por isso que as duas caíram ali. Na verdade, elas também caíram porque elas também são uma inteligência artificial. E aí, nesse final, uma outra coisa que é muito interessante é que o Bernard já sacou qual é a da Dolores. É o que a gente tá falando desde o início dessa série. A Dolores é a Daenerys e ela vai destruir, sim, a humanidade. O Bernard fala no final do episódio que a Dolores foi criada com sensibilidade poética. Então, ela não vai destruir a humanidade. Ela vai pegar um humano e vai fazer com que esse humano destrua
toda a humanidade. Porque pra Dolores, que melhor vingança contra a humanidade você fazer uma própria pessoa exterminar a raça humana. Então olha, depois desse episódio a gente ficou bem animado com esse final da terceira temporada. E essa foi a nossa análise do penúltimo episódio, falta agora só mais um pro final. Vocês estão animados? O que vocês acham que vai acontecer com Caleb? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece que também curte Westworld. Um beijo e até a próxima!